tudo bem aí? Pra você ligado, curtindo a FM Cidade 101, a gente vai começar um quadro aqui neste programa e hoje a gente vai falar sobre isso, as emoções do ser humano, as vivências do ser humano, mas antes, claro que a gente tem que ter uma trilha. Essa cai bem. No domingaço, quando você ouvir essa canção, fala psicólogo! Fala psicólogo? Já foi no psicólogo? Já precisou de um psicólogo? Já se abriu para um psicólogo? Quem é o seu psicólogo? Tem gente que tem um monte de psicólogo, a mãe é psicóloga, o pai é psicólogo, o irmão acaba sendo psicólogo. Mas a gente vai falar com o próprio psicólogo. Vou apresentar para vocês o Renison. Para quem não conhece, vai conhecer hoje. Para quem já conhece, vai saber um pouquinho mais. Ele está bombando nas redes sociais. O Instagram do cara tem um monte de seguidores. Ele traz uns temas bastante interessantes que eu quero compartilhar com você também. Renison, bom dia, tá tudo bem aí? Obrigado pela vinda aqui. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, estar aqui mais uma vez falando com o pessoal. Tomara aí que a gente consiga corresponder à expectativa. Isso. A gente vai estar tentando esclarecer alguns temas aí. A gente não sabe ao certo onde vai começar, temos algumas sugestões, mas vamos aguardar aí a movimentação do próprio pessoal com relação a esse quadro novo que a gente vai colocar aí no ar, né? Qual a diferença de um psicólogo para um psiquiatra? Vamos lá então para a primeira pergunta, né? Qual que é a diferença entre psicólogo e psiquiatra, né? Essa pergunta é bem comum. O psiquiatra, a gente tem que ter claro na nossa mente que o psiquiatra é um profissional da área de medicina. Então, se você quer ser psiquiatra, você tem que fazer o curso de medicina. Dentro do curso de medicina, você vai fazer a residência, a especialidade na área de psiquiatria. Por sua vez, o psicólogo é formado em psicologia, uma formação também de 5 anos. Eu me formei aqui na cidade de Dourados. A gente tem na nossa cidade 3 universidades que tem o curso de psicologia. Tempo geral de 5 anos, no caso na UFGD eu fiz 5 anos integral. Então são formações diferentes, mas ambas trabalham com a saúde mental do sujeito, em perspectivas diferentes. O psicólogo tá pro fisioterapeuta, assim como o psiquiatra tá pro ortopedista, se é que a gente pode fazer um paralelo, entendeu? Respeitando as devidas proporções e tal, Renison, quais os temas ou quais as razões mais comuns de um ser humano procurar um psicólogo? Hoje em dia tá variando bastante, né? Boa parte do público que vem me procurar é principalmente por conta de ansiedade. Hoje a coisa está muito rápida, tudo que é engraçado daqui uma semana já está sem graça, as pessoas ficam angustiadas, tudo vira um mar de lama muito rápido, né? O mal-estar toma conta muito rápido. Então uma notícia ruim, ela corre, você sabe. Hoje em dia a gente tem até violências específicas por conta da internet, da agilidade com que as informações correm, né? Se você vê hoje em dia o índice natural, basal de estresse de uma criança aí por volta de 13, 14 anos é semelhante a de um trabalhador da Bolsa de Valores da década de 80. É mesmo? Né? Então é um dado muito chocante se você for olhar. Porque hoje você tem um garoto, às vezes de 12, 13 anos de idade, que tem na terça-feira inglês, depois judô, depois tem que fazer futsal, depois tem que fazer não sei. E aí, o tempo pra viver? Esse é o tipo de assunto que a gente vai estar tentando conversar com o pessoal aqui. Então, a ansiedade é um dos temas que a gente vai tratar aqui no Fala Psicólogo. E a depressão, tanta gente deprimida, magoada, aborrecida, a diferença entre um assunto e outro. Perfeito. Inclusive, essa é outra questão. A depressão tem ligação direta com a ansiedade, né? Pra ser bem sincero, na experiência que eu tenho tido nesses últimos anos na minha clínica, o que eu percebo é que a maior parte das pessoas que se encontram em um quadro de depressão, na verdade, era um quadro de ansiedade que evoluiu para depressão. E isso é possível, né? A ansiedade ela pode evoluir para vários quadros. Agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobias específicas ou então até mesmo a depressão. Síndrome do pânico. Tem muitas. O Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, já falou isso na televisão, que ele sofreu muito com a síndrome do pânico. E é muito interessante como as pessoas relatam as suas vivências. Ele dizendo que ele estava no avião e de repente ele ficou ali, paralisado. E olhando aquela situação, as pessoas não entendem. Há como o outro identificar assim, ó, você não tá bem. Certeza. A pessoa diz assim, mas você não tá bem, você não tá legal. Mas dá pra aprofundar um pouquinho? Definitivamente. Pânico, os transtornos ansiosos de modo geral, eles sempre mostram sinais bastante tempo antes, né? Em média, aí, cerca de 2 a 3 semanas antes, a pessoa já tem alguns sinais bem claros. A pessoa não dorme de jeito nenhum, tenta, não consegue. Apesar do corpo estar cansado, a cabeça não desliga, né? Então, uma sensação muito desagradável.
Muitos dos estudantes sentem isso, em especial em época de semana de prova, que as faculdades fazem isso, que inclusive é um absurdo do ponto de vista da saúde mental, né? Uma semana de prova, a gente não tem tempo para respirar, como se aquilo ali fosse melhorar a qualidade do ensino, né? É patético, mas enfim. Então eles presenciam o quê? Ficam madrugadas e madrugadas sem dormir, e aí quando ele tenta dormir, por causa da tensão, ele não consegue, apesar do corpo pedir, a cabeça tá muito acelerada. Então outros sinais, por exemplo, a pessoa tem ataque cardíaco, a pessoa começa a ter sudorese, em alguns casos a pessoa sente formigamento. E achei até legal isso aí que você comentou com relação a como as vivências do pânico são muito particulares, isso é verdade, né? Tá muito ligado ao perfil de cada sujeito. Eu tive o desprazer de ter tido um episódio de pânico. Felizmente, minha família me ajudou bastante. Você viveu isso? Vivenciei na pele. O psicólogo viveu isso na pele. Exatamente. Essa é outra questão que as pessoas às vezes se espantam. Mas peraí, o psicólogo também fica mal, ele fica triste. Psicólogo precisa de psicólogo? Necessariamente. É necessariamente. mesmo? Tanto, lógico, né? Em momentos da vida, eu particularmente gosto de uma ideia de que o sujeito ele não deve viver em prol da terapia. Eu acho que a terapia é um dos mecanismos que a gente pode ter acesso para melhorar a sua saúde mental, né? Mas não acho que terapia tem que ser uma coisa pra você fazer o resto da vida. A pessoa não pode ficar refém da terapia. Poder, no sentido de possibilidade, eu faço o seguinte paralelo. Você pode ir no nutricionista o resto da sua vida? Pode. Não tem nada que impeça, certo? Mas dizer que todo mundo deve ou necessita, isso é um equívoco, talvez, percebe? A mesma coisa porque senão a gente romantiza a questão da psicologia. Como se, então, aquele sujeito que não vai ao psicólogo, então ele não tem capacidade, então ele tá abaixo. Não. Tem pessoas que nunca vão pisar no consultório de psicologia, mas vão viver uma vida muito boa, muito adequada e tudo bem. Assim como tem pessoas que nunca vão pisar no consultório de nutricionista e vão ter ali seus triglicéridos em dia, vão ter ali seu peso equilibrado e tá tudo bem. Mas o ponto é um serviço que ajuda e muito, e mostra N resultados a longo prazo e a curto prazo também, né? Tanto de psicólogo como de nutricionista e outras profissões aí que trabalham com essas... Henderson, você começou a contar aqui a sua vivência com a síndrome do pânico. Você poderia falar como foi, aonde você estava, o que você estava fazendo, o que aconteceu? Por volta do ano de 2015, 2016, eu me encontrei num quadro meio depressivo, quadro depressivo de fato. Procurei psicoterapia, Quantos anos você tinha? Eu tinha na época 23 anos. E hoje você tem que idade? Com 27. Na época eu era recém-formado, que já é um ponto que soma, né, com o acúmulo de estresse. E aí não consegui me encontrar no meu local de trabalho, achava que não era bom bastante. Enfim, acabei desenvolvendo um quadro depressivo, apesar de ter todo um apoio familiar, da minha namorada, meus pais sempre me ajudaram bastante, nunca exerceram pressão sobre mim. Ainda assim, isso não me impediu, inclusive formado já em psicologia, isso não me impediu de desenvolver depressão durante o período. E aí, depois de algum tempo, eu tomei o medicamento há alguns anos, inclusive, tentativa, na verdade, de tirar o medicamento, eu tirei de maneira equivocada, né? Eu ali já me sentia habituado com a questão, falei, não, vou retirar o medicamento, né? Aquela questão, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E retirei o medicamento. Por sua conta em risco. Por conta em risco, sabendo que não era o melhor jeito de tirar. E aí, eu acredito que por volta da quarta pra quinta semana, era uma madrugada, eu lembro que eu já não conseguia dormir há algum tempo, eu tava deitado e do nada eu pensei, eu acho que o meu coração vai parar de bater. Não teve nenhum motivo, não teve nenhum vídeo, não tinha uma situação, simplesmente eu assim, angustiado pelo fato de não conseguir dormir e pensar, eu acho que eu vou morrer, meu coração vai parar de funcionar. Mas não tem nenhum dado que me comprovava aquilo. Inclusive a primeira reação, até pra tentar se proteger, é isso, pensar, não faz sentido, eu sou jovem, eu tô saudável, não tem histórico na família, não tem nada que justifique eu morrer do nada, deitado na cama, tranquilo de madrugada, não faz sentido. Só que a certeza... Que conflito, hein? Exatamente. De você com você mesmo ali, naquela situação. E ele vem de uma maneira muito violenta, né? Então, e o que assim, você fez? Naquele instante, de imediato, eu pensei que pudesse estar... Se minha pressão tivesse caído, alguma coisa desse tipo, eu tentei me acalmar, tentei respirar, só que não foi passando. Sozinho, de madrugada, era por volta de, eu acho que meia-noite e meia, 1h da manhã. E, inclusive é bem comum esse horário, assim, porque as pessoas ficam sozinhas e aí ficam reflexivas com relação à sua própria condição e às vezes acabam piorando, aumentando esse quadro aí. Por isso que a gente fala da importância de você ter alguém pra trocar, pra você conversar, né? Pra você aliviar esse mal-estar de ficar focado só nessas questões. Aquela ideia do desabafar. Exatamente, mas que seja a sua vizinha que tá ali meio cochilando do seu lado, você bate na porta e conversa com ela. Então conversar é bom. Definitivamente. Se abrir é bom. É necessariamente. Se mais específico, é necessariamente. Sem conversar, você vai ficar muito engessado naquele estado de mal-estar, porque você com você mesmo, você não tem nenhuma informação pra te tirar daquele ciclo neurótico, né? Se a gente pode chamar assim. Aí logo em seguida eu pensei, eu acho que eu vou precisar de alguma ajuda, porque alguma coisa tá acontecendo. Eu deduzi a princípio que os sintomas se encaixavam em pânico, né? Mas assim, uma coisa é você aprender na faculdade, outra coisa é você sentir no seu corpo, né? E aí você literalmente também nunca imagina que você vai passar. Aí eu fui até o quarto dos meus pais, foi até uma situação meio engraçada. Eu acordei eles com bastante calma, falei, olha mãe, pai, eu tô me sentindo mal, eu tô achando que eu vou morrer. E não dá pra você explicar isso pros seus pais,
de maneira tranquila, né? Qualquer um ia assustar. Nossa, eu fiquei imaginando a cara da sua mãe. Exatamente. Daí eu tentei explicar, falei, ó, eu preciso me acalmar, preciso que vocês me acalmem. Eu tô achando que eu tô tendo uma crise de pânico, o mal-estar ele vem de maneira muito violenta, eu tenho vontade de gritar, vontade de chorar, vontade de sair correndo, mas eu sei que é só vontade e eu preciso que vocês me acalmem. Daí, o pai ali na hora já começou a ligar, a gente tem um amigo da família que acompanhou a minha família toda, que é psiquiatra, o Dr. Samuel, e já ligou pro tio Samuel, que a gente chama de tio Samuel, né? Não adianta, já virou da família. O tio Samuel, a gente ligou pra ele ajudou a gente ali. A minha mãe, ela não parava de fazer oração, inclusive essa é uma questão que é curiosa. Uma vez eu comentei isso com o pessoal, e o pessoal às vezes erra sem saber que... Erra tentando acertar. Exatamente. Em especial com essas questões de cunho religioso, né? Naquele momento em específico... Seu pai ligando e sua mãe ajoelhada. E a mãe já fazendo uma oração ali. É aquela questão, nesse momento de crise, cada um dá o que tem de melhor, sabe? Isso é muito bonito de se ver. Só que, igual quando a gente comenta, em especial abordagens da psicologia em situações de risco, seja ela de pânico, ou então, em especial no caso do suicídio, quando comento sobre isso, é evitar, sempre que possível, utilizar de linguajar religioso. Porque, às vezes, a própria pessoa, naquelas circunstâncias, não foi o meu caso, felizmente eu conheço a minha mãe, até me acalmou, achei muito bonita ela fazendo aquilo ali, mas, de qualquer maneira, para aquele sujeito, às vezes, aquele mal-estar pode, inclusive, envolver uma percepção religiosa de que ele fez coisas Ou seja, ruins. em vez de você diminuir a tensão, você aumenta a tensão, Perfeito. potencializa. Você pode correr o risco, por isso que a gente fala, evite ao máximo, utilizar linguajar religioso. Para quem é da área de psicologia, isso já é meio padrão, isso é óbvio, você não vai se utilizar de nenhuma denominação, nenhum linguajar religioso, mas a população de uma geral é sempre legal avisar. Na hora de abordar aquele seu colega, aquela pessoa que está se sentindo mal, evita de utilizar das suas crenças. Ouve a pessoa na integridade dela, aquilo que ela tem para te dizer, o jeito que ela tem para se expressar. No segundo momento, depois que passar aquilo ali, depois que você já tiver conquistado a pessoa, tiver calma, aí você traz o dogma que você acha mais interessante, chama ela para ir no seu culto. Num segundo momento. Exatamente. É claro que a gente brincou, você deu risada com a situação, mas você viveu uma situação que quem não tem o entendimento científico, quem não tem a vivência da academia, fica apavorado e apavora todo mundo. Você, apavorado, teve que dar o caminho pro seu pai e pra sua mãe, por conta da sua... Você tinha recém-formado. Exato. E o detalhe, né? Eu realmente só consegui ter a remissão daquele quadro, ou seja, os sintomas passarem, aquele mal-estar absurdo, aquela certeza absoluta de que eu ia morrer por alguma razão, eu ia parar de respirar, que meu coração parar de funcionar. Ele só encerrou aquela crise imediata quando eu voltei a fazer uso do medicamento, e aí de maneira adequada, né? Foi uma experiência bem desagradável, inclusive é essa experiência, às vezes, de vivenciar uma situação de pânico que gera o que a gente chama de síndrome do pânico. A síndrome do pânico ela vem passa a ser constante. Uma síndrome posterior ao evento do pânico, entende? Então o sujeito passa pela situação do pânico que é marcante, é grotescamente desagradável, ela passa a ter medo de vivenciar aquilo novamente, desenvolvendo a síndrome, percebe? Então, para quem desenvolver a síndrome, ele precisou ter um episódio o medo de morrer anterior. gigantesco. Exato. Infelizmente tem muito preconceito. As pessoas julgam isso como uma frescura, isso não existe. Mas a cada dia que passa, mais relatos nos provam que isso está muito forte na sociedade. Às vezes a pessoa pode ter um parente que teve uma crise e não compreendeu, não entendeu. Aí fala que é falta de Deus, que é falta de serviço, que é falta de não sei o quê. Enfim, tudo isso a gente vai tratar aqui à medida em que os assuntos vão acontecendo, num quadro super bacana que é Fala Psicólogo. O psicólogo que viveu situações, trazendo pra gente uma série de assuntos importantes. Claro que hoje a gente não vai tratar tudo isso, mas eu quero que você diga pra mim o seguinte: pode acontecer. E quem não tem com quem conversar? A pessoa não tem com quem conversar. Primeiro que não tem amigos. Ou a amizade não é... A pessoa é fechada, não quer falar com ninguém e se culpa também por isso. Ah, eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim, eu não confio em ninguém porque eu vou desabafar a minha vida pro fulano, fulano vai falar pra todo mundo. E às vezes começa a falar com o cachorro, com o gato. E quem não tem com quem conversar? Definitivamente, tudo fica bem mais complicado quando o sujeito está isolado dos outros sujeitos, né? Quando a gente fala, que é o assunto que eu mais debato, em especial aqui em Dourados, a gente tem conversado bastante sobre isso, a questão do suicídio, né? Isolamento social é definitivamente um dos fatores que mais aumenta a chance, né? Então a gente precisa ter alguém, a gente precisa de um olhar sobre a gente, né? Seja do amigo, do vizinho, do grupo de trabalho, mas em algum lugar. Mas ainda assim, se a pessoa se encontra nessa condição, não tem a quem buscar, então ela precisa necessariamente buscar os profissionais da área, percebe? Se a relação dela, do jeito para com o sujeito, está prejudicada, então mantenha a relação profissional ali, trabalhe em cima dessas questões, desses sintomas em específico, as ideações. Se você está se sentindo mal há muito tempo, às vezes nem de longe é reduzindo ou pormenorizando o trabalho do psicólogo, né? Mas às vezes, para eu poder fazer o meu trabalho com qualidade no consultório, eu preciso de uma avaliação médica.
Às vezes o único jeito de você tratar, de você trabalhar um paciente é se ele tiver sob uma assistência médica, se ele tiver dormindo bem, se ele tiver com as crises de ansiedade reguladas, se ele tiver um pouco mais de ânimo. Como que eu vou tirar um paciente da cama que às vezes não levanta da cama 4, 5 dias? Como que eu vou ter... através das minhas palavras, independente do quão bom possa ser meu discurso, eu não tenho a capacidade de levantar aquele sujeito e dar a ele vitalidade. Às vezes só o medicamento vai dar o mínimo de dignidade, de vitalidade que aquele sujeito precisa para iniciar um processo, percebe? Então se o sujeito não tem os recursos do cotidiano, das pessoas, do grupo de apoio, então ela procure de maneira profissional. Mas, sob nenhuma hipótese, deixe isso de lado. Henderson, muito obrigado. Estou muito ansioso para... Tem vários assuntos. Tem a questão da mutilação. Vamos dar aqui pelo menos mais 5 exemplos. Algumas amostras grátis de assuntos. Eu e o Marcelo, para ser bem sincero, a gente foi bem cara de pau. A gente quis pegar os assuntos mais tensos, assim, que ninguém quer conversar. A gente já começou, inclusive, falando sobre suicídio, sobre o atentado da escola. Então, o primeiro que a gente está programado é automutilação para a próxima semana. A gente quer falar sobre bullying em algum momento. Que é extremamente sério. A gente quer falar sobre ciúmes, que é outro assunto. Você é ciumento, você é muito ciumento. Henderson, tem pessoa que não deixa a mulher ir no mercado sozinho. Como se adiantasse alguma coisa. Tem mulher que não deixa o marido conversar com ninguém, porque é ciúme demais, ciúme. Sim. Isso vai dar um ibope à audiência. Exatamente. Um dos temas que a gente quer abordar com certeza é ciúmes, por que não falar também sobre... Você é muito ciumento? Violência doméstica também, né? Como funciona, o que fazer. Existem sinais, o relacionamento abusivo, pessoa que não tem coragem de falar, de denunciar, de se expor, sofre a violência doméstica e tem a violência psicológica. Exatamente. A gente vai falar sobre homofobia aqui também, vai falar sobre machismo, por que não? A gente vai comentar sobre vários enredos, inclusive do dia a dia, né? Pro pessoal que não sabe, eu também trabalho como psicólogo educacional, junto ao Projeto AGE do Estado, né? Os temas que vão surgindo durante a semana, a gente também vai estar trazendo aqui um tema de imediato, que for aparecendo, a gente vai estar trazendo para conversar com o pessoal. O filho revela pro pai e pra mãe que é homossexual, por exemplo. Qual que é a postura do pai e da mãe? Como é que trata isso ali na cabeça, naquela hora? Não só a questão da homossexualidade, como, por exemplo, a questão dos transexuais, porque o pessoal, de modo geral, bota tudo no mesmo balaio, achando que tudo é a mesma identidade coisa. De gênero é a mesma coisa que identidade de orientação sexual, e vira uma confusão só. Inclusive, dependendo do momento, a gente vai até tentar trazer alguns especialistas na área que debatem sobre isso daí, pra eles fazerem um comentáriozinho mais específico ali, quem sabe na área de sexualidade, essas questões assim. O objetivo do Fala Psicólogo é ajudar você e a gente aqui a entender e a compreender muitas coisas que passam despercebidos, que a gente não sabe como lidar. Se acontecer com você ao menos saber, olha, por aqui, isso não é motivo pra gente entrar em desespero, pra gente ficar sem rumo. Então, espero que possamos contribuir com a sua vida, com o seu dia a dia. Henderson, muito obrigado. Muito obrigado, Te espero Marcelo. dia 5 de maio, aqui na FM Cidade 101, no Domingaço da Cidade.